que ele faz é muito difícil de fazer, recuperar o moral, você conseguir deixar o time vencedor de novo. Mas enquanto modelo de jogo é muito mais fácil você fazer com os jogadores o que o Mano faz do que, por exemplo, se fosse o contrário. O Diniz chegando agora no meio da temporada e tentando implementar o método dele de jogar. O Mano volta para algo que é mais normal, no padrão do jogador. Os jogadores eles conseguem compreender mais rapidamente. Era natural que a questão tática não fosse o maior problema. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar para vocês aqui da loja Inside Foot Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis para todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link está aqui no comentário fixado. Valeu, Rogério. Boa noite para você, para o Henrique, para o Grafite. Espero todos daqui a pouquinho para a gente falar um pouco mais dessa vitória do Fluminense sobre o Atlético Mineiro, que também tem cara de prévia de confronto de Libertadores, né? Carlos Eduardo Lima e Alex Peschini estão aqui comigo para tratar desses e de outros assuntos. Tá voltando das férias hoje, Lino? Já estava. Voltei ontem, tinha batido o Marcelo. ponto. Ontem fiz seleção. Tudo bem, amigo? Bem-vindo de volta. Prazer. Bem-vindo de volta também, né? Esse período lindo, né, em Paris. Alex, um abraço, amigo. Cara, a saída do Fluminense agora é real, é verdadeira. Porque no campeonato de 23 jogos, o Fluminense está fora. Ele pode ser ultrapassado por Corinthians e Vitória, mas aí já vai ser o campeonato de 24 jogos. Nesse campeonato de 23 jogos, a fuga do Fluminense é real. Fim de semana pode dar uma distorção nessa ideia. Você pode ver, né, o Vitória e o Corinthians passando o Fluminense, ele voltando para a zona de rebaixamento, mas aí já vai ser o começo de uma outra história. A história de 23 jogos já deixa o Fluminense fora. No nosso tempo se falava em pontos perdidos, lembra? Tinha esse cálculo, Isso, né? Classificação por pontos perdidos. Tem, mas é difícil de fazer. É difícil. Isso é complicado. E esse asterisco vai demorar para ir embora. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Barreto? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, né? E boa noite para todo mundo que está em casa. É legal ver como o futebol ele pode mudar, né? Você concorda ou não com o futebol, a escalação, com a maneira de jogar, mas quando vem um resultado você pode realmente mudar. E às vezes uma mudança de treinador, acho que é por isso que acontece tanto no Brasil, não é possível, não sei se por má capacidade, de algum momento ou não. Podia trazer um Thiago Silva junto, ajuda. Mas então, né? O Abel falou isso uma vez, se os jogadores começarem a ir embora, eu também vou, porque eu não sou mágico, né, cara? Então, com esses jogadores, jogando de uma forma segura e com características que esse Fluminense tem e não perde, que é com a bola, eles se encontram, eles sabem o que fazer, deu um pouco mais de paciência para eles, protegeu praticamente esses atletas, finalizou muito mais vezes que o Galo. Você vê o Galo, ele joga com 3 zagueiros, joga com 2 zagueiros e esse vive uma dúvida, né? Até para esse futuro, tabela de Brasileirão, você fala assim, agora ele vai ter que focar mais realmente nas Copas. Mas como que eu abro mão no Brasileirão também se eu não ganho as Copas, minha vaga futuramente, o ano que vem, para uma Libertadores? Então é um momento de muito mais dúvida para o Atlético, para esse confronto que vem ali na frente. Mas, acabando essa rodada, esse jogo, o Fluminense fez a parte dele, né? E tá ali e vai seguir brigando ali, né? Mas da maneira que ele está se encontrando, já começa a gerar confiança, né? Um pouco mais de confiança para sair da situação. O Atlético é um dos poucos clubes no Brasil que ainda estão em 3 competições ao mesmo tempo, né? Estou pensando em Flamengo e São Paulo por causa da Libertadores. Estou esquecendo alguém na Sul-Americana? No G6... O Atlético Paranaense continua na Copa do Brasil, então tem 3 competições também. No G6 ali, naquela turma, entre aquela turma que está brigando por título, só o Palmeiras está sem competição paralela. O único que não tem competição paralela nesse momento, focado 100% no Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras. Mas hoje você tem os clubes divididos em categorias de nenhuma competição paralela, uma competição paralela e 2 competições paralelas, né? E esse é o caso do Atlético. Aí, por exemplo, temos um time com uma competição paralela, que é o Fluminense, na Libertadores, e o Atlético em 2, Copa do Brasil e Libertadores. E todos os times já estão pagando o preço de uma temporada pesada, né? O Atlético hoje era um Atlético sem Hulk.
O Fluminense tem conseguido sofrer time menos. equilibrado, sem o faltas, Hulk, né? mas sem o Hulk também a gente julga assim, mas por que o sistema defensivo também toma tanto gol sem o Hulk, né? Não está mudado também, mas daí é sem Hulk, sem Paulinho, que até entra, sem Scarpa, com uma equipe toda... Ele fez uma opção justamente Escolha. por outra competição, vamos dizer, ou para poupar minutagem, não somente pelo campeonato. E porque o Aí elenco já é bom, né? projetando Copa do Brasil, não é isso? A gente tem que ficar apertando o F5 do calendário também, Sim, né? isso é Copa Quem do está Brasil. poupando nessa rodada, pensa em Copa do Brasil, que é o próximo meio de semana dedicado à Copa do Brasil. Sim, nesse momento é. Mas aí, cara, a gente não pode nunca normalizar o que é o calendário brasileiro, não pode achar que isso precisa ser administrado com sabedoria apenas, né? Mas você São precisa... coisas que a gente está acostumado a ver, nem por isso elas estão certas. Não, pelo contrário, mas você precisa, dentro da temporada, administrar isso, cara. Precisa ter elenco, se você quer várias competições, precisa estar estruturado para isso. Não precisa chegar ao exagero que a gente chegou, né? Esse é o absurdo hoje do calendário brasileiro, mas nesse momento do ano, era para você ter economizado a energia dos jogadores para chegar agora em condições de enfrentar esse tipo de situação, mas não dá. E o duro que não dá para você controlar, porque você vai controlar muita coisa, né? Com tantos jogos que tem, sem nenhum praticamente tipo de pausa, nesse período que vem agora, que de Eurocopa, tudo. Então, raramente você teve um período de pausa. Você pega o Palmeiras, ele chegou bem fragilizado nos momentos importantes. O Flamengo também chegou, mas teve a felicidade, naturalmente, de melhor do que o Palmeiras e passar. E o Palmeiras, ele chegou mais quebrado nesse sentido. Mas você perde jogadores importantes, que é possível, sempre foi, e segue sendo dessa maneira, apesar que o calendário lá atrás a gente fazia Copa do Brasil e Libertadores em primeiro semestre, né? E no segundo, aí você tinha mais Brasileirão, só a Sul-Americana ali, que ninguém dava bola, mas você não tem como realmente controlar, né? O calendário vai ter, sim, bastante jogos, e aí vai um pouco de uma felicidade a mais ou infelicidade para aquele nesse momento decisivo. Vamos ao Mineirão, e hoje não é ato falho não, hein? Nós vamos ao Mineirão mesmo, né? É Mineirão. Porque a Arena MRV, Casa Nova do Galo, está lá tentando recuperar o gramado, que foi motivo de reclamação até dos jogadores do próprio clube, né? Meu conterrâneo Rogério Corrêa está lá com o Henrique e com o Grafite, para a gente retomar um pouquinho do papo sobre esse jogo. Fala, conterrâneo. Tudo bom, Barreto? Um grande abraço para você, pro Alex, pro Lino, todo mundo que acompanha o Troca. Tô aqui com o Grafite, com o Henrique, vitória tricolor. Olha que a torcida atleticana fez a parte dela, hein? 32 mil torcedores presentes aqui no Mineirão. Não esqueceu o caminho, né? Veio aqui pro Mineirão, apoiou o Atlético. Mas e o Fluminense, Grafa e Henrique? Dá para dizer que o Fluminense fez uma partida perfeita, impecável? Boa noite, Rogério, Henrique, Alex, Lino, Messier, Barreto, parabéns pela cobertura das Olimpíadas. Você ficou muito estilo com aquela jaqueta do Brasil lá. Realmente tivemos um grande jogo aqui no Mineirão, essa noite, onde o Fluminense conseguiu parar o Atlético Mineiro, que não conseguiu fazer um grande jogo, né? As trocas, vamos falar sobre isso durante a nossa conversa aqui. O Milito fez a opção de uma equipe mais alternativa, um ataque um pouco sem suas principais estrelas, e aí o Fluminense controlou bem a partida, conseguiu um grande resultado e leva 3 pontos importantes para o Rio de Janeiro. É isso, um abraço pessoal que está na mesa, um abraço a quem está com a gente no Troca. Eu acho que o Atlético teve um bom início ali de 10 minutos, pressionando bem o Fluminense, mas o Fluminense teve um primeiro tempo melhor de uma forma geral. Porque usou uma estratégia muito clara de jogar em cima da linha adiantada do Atlético. O Paulinho, na saída do campo, até falou sobre isso. Nosso time joga um pouco exposto pela forma de jogar, né? Quando o Serna faz o belo primeiro gol que ele faz, né, que foi um gol originado de uma saída de bola errada do Fux, uma recuperação rápida do Fluminense por dentro, o Serna com frieza deixa o Batalha no chão e depois na saída do Everson toca com consciência, bota o Fluminense na frente e o Fluminense vai ter uma sequência de boas chances logo em seguida, Rogério. E pro Serna deu tudo certo, né? O drible, a finalização, tudo na passada exata, né, Henrique? Com muita inteligência. E olha, o Batalha de zagueiro é uma coisa que o Milito trouxe para esse time do Atlético e normalmente dá certo. Hoje foi um dos jogos que eu vi o Batalha fazer uma pior partida como esse zagueiro central. Na proteção da área, ele também participa mal do lance do gol do Arias. E a gente viu que foi uma sucessão de oportunidades do Fluminense até esse lance, né, Grafa? O lance do gol anulado do Atlético,
a única finalização certa do Atlético no jogo. Isso é impressionante, né? Quando conseguiu produzir pelo lado esquerdo, né? Porque o Mano, no pré-jogo, ele falou sobre espelhar algumas situações do Atlético no jogo para não deixar o volume muito grande do Atlético crescer. E o lado esquerdo ele conseguiu neutralizar no primeiro tempo, né? O Arana não conseguiu chegar com frequência pelo lado esquerdo, o que dificultou e muito as jogadas ofensivas da equipe atleticana. A gente viu o Everson, goleiro atleticano, trabalhando muito mais, né? A gente não lembra de uma defesa do Fábio. É isso, o Everson conseguiu evitar, inclusive, algumas oportunidades do Fluminense. Para mim, a partida do Flu não foi perfeita, porque poderia ter feito mais gols pelas chances que teve. Mais uma vez, sempre usando o posicionamento do jogador em cima da linha adiantada do Atlético. A gente está vendo o segundo gol do Arias, em que o Batalha dá distância para ele finalizar, ele é muito preciso, é muito técnico, tá vendo o gol, ele vai tirar do Everson e vai fazer o segundo. E acho que o Fluminense também no final do jogo, a partir desse gol do Arias, o Fluminense não chega mais praticamente, né? E a gente vê o Atlético construindo volume sem precisão na finalização, no último passe, muito por uma mexida do Mano. Ele coloca o esquerdinha no jogo, ele tira o Serna e ele passa a jogar com linha de 5, puxando o Thiago Santos, que foi lateral esquerdo a maior parte do jogo, para a zaga. Isso chama o Atlético, né? E aí, querendo ou não, o Galo, mesmo sem muita precisão, começa a prender essa bola perto da área do Fluminense. Uma bola que entra, né, Grafa, pode tornar o final do jogo desconfortável para o Fluminense. É verdade. Mas acho que o Fluminense protegeu bem a área mesmo assim, né? E a grande maioria dos chutes do Atlético no jogo não foram em direção ao gol, né? O Fábio trabalhou muito pouco mesmo, os próprios cruzamentos também, procurando o Daverson. Depois da entrada do Daverson, teve alguns cruzamentos, chuveirinhos na área, mas o Atlético hoje não conseguiu fluir. O Rogério nos perguntou no final do jogo sobre a possibilidade do que poderia tirar para o confronto da Libertadores daqui 2 semanas. Acho que para o Fluminense fica uma boa perspectiva, porque o Mano pode repetir algumas coisas que fez aqui hoje para o jogo da Libertadores, e o Atlético vai tentar se remontar, recuperar o Hulk, recuperar jogadores para voltar à equipe principal e chegar mais forte nessa decisão. Até lá tem alguns jogos do Campeonato Brasileiro ainda. Eu acho que está sacramentada a recuperação do Fluminense no campeonato. Eu acho que ele deve terminar essa rodada fora da zona de rebaixamento. Isso só não acontece se o Corinthians bateu o Fortaleza ou o Vitória bateu o São Paulo, os 2 jogos, Vitória e Corinthians jogando fora de casa. Claro que tem a possibilidade de acontecer, mas não são favoritos. O Fluminense deve ficar a rodada fora da zona de rebaixamento, na minha opinião. Está sacramentada a competitividade de novo do time, né? Isso aqui ficou muito evidente aqui. É um time que, com o Mano Menezes, tem campanha de G6 em termos de percentual de aproveitamento. Melhorou um pouquinho hoje com essa vitória. Então, acho que já é um outro Fluminense para o segundo turno. E é esse outro Fluminense que vai jogar com o Atlético na Libertadores, isso está muito claro. E do ponto de vista do Atlético, tem muito jogador para entrar. O Hulk deve estar de volta na Libertadores. O Scarpa hoje não foi utilizado. E aí a gente pode questionar um pouquinho o Milito. Não podemos cair na contradição de criticar o calendário e criticar o treinador quando ele poupa jogador para tentar administrar um pouquinho o desgaste. Mas ele trouxe o Scarpa para o jogo. Por que ele trouxe? O time perdendo, será que você não pode lançar a mão do Scarpa, em vez de o Alan Franco, por exemplo, fechar o jogo? Para tornar o time mais qualificado na frente, botar um jogador que te oferece bola parada. O Daverson não joga a Copa do Brasil. Será que ele não poderia ter sido titular hoje aqui em vez do Cadu, que é um jogador que não entrega tanto assim? Então tem escolha errada do treinador também, mesmo que a gente entenda o foco nas Copas agora. O Atlético está vivo nas duas, pode ser campeão nas duas, e o brasileiro já fugiu um pouquinho do Galo. Os 2 times vão enfrentar o São Paulo, viu, conterrâneo Barreto? O Fluminense no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e o Atlético no meio da semana, pela Copa do Brasil. Será que esse resultado aqui impacta também na Libertadores, em meados de setembro? Pode impactar, mas talvez não pelo sentido anímico, assim, né? De, um time que perdeu entra desanimado, mas talvez pelo que um treinador conseguiu observar do outro. Mas esse último tema aí que o Rogério, o Grafite e o Henrique trouxeram também é interessante. É uma fase nova para os times, porque além de ter que administrar o cansaço, o calendário, né, os treinadores também estão acomodando novas chegadas. Né? Algumas têm um impacto imediato, e aí já vou aproveitar aqui para me despedir do trio lá em Belo Horizonte e seguir o papo aqui com essa bola que eles lançaram para nós. Tem alguns que já causaram impacto imediato. A gente vê o Thiago Silva chegando ao Fluminense e já, né, virando o dono da defesa. Talvez a gente possa falar no Serna também já. Sim, né? Os dois, cada um de um lado. Trazendo opções ofensivas ali interessantes para o Fluminense. E aí não sei se no Atlético o Bernard causou um impacto tão grande. A gente vai poder observar em cada time. E nem sempre a velocidade é a mesma, né? O jogador pode precisar de alguns meses para poder trazer a contribuição completa. Outros já chegam e já, né? Cara, perder
sempre vai causar impacto, porque é o pacote que o Henrique estava colocando agora, de escolhas do treinador, de momento em que ele vai usar os caras, quem ele escolhe para compor as situações transitórias, né? Essas de jogos que não interessam, entre aspas, tanto porque você tem foco dentro da semana e precisa fazer algo diferente dentro daquela semana. Então você vai poupando jogadores. Então essas escolhas, quando elas combinam com resultado ruim, isso aí desgasta, cara. Mata o dia a dia, vai te tirando confiança e não dá para dizer que não pesa. Claro que vai pesar para o Galo também. E o impacto de alguns jogadores também. O Bernard ainda não é... Ele teve o começo dele foi legal, né? Chegou jogando bem, foi e tal. A gente começou a ver que o Bernard é um cara mais de centro de campo, não é mais alegria nas pernas pelo lado do campo. E aí passa a ter um outro tipo de contribuição, mas é difícil manter, cara. Os treinadores já começaram a falar lá no Mineirão. Olha o Mano Menezes aí, no Fluminense. Um lateral marcador. Soltar um pouquinho mais o Guga, dentro de uma lógica. Segurar mais Thiago para a gente tivesse a possibilidade de encaixar contra o Atlético, que também faz linha de 3 para construir. Então precisa ser um pouco mais agressivo pelos lados para não dar muita liberdade. E a partir de igualar, a partir da situação de conseguir igualar isso, criar oportunidades como a gente conseguiu criar. Não só fizemos os 2 gols, mas já tínhamos tido oportunidade antes e tivemos oportunidade depois. Acho que fico muito feliz com tudo. Era muito difícil a gente repetir uma intensidade de jogo, de comportamento, tão perto de terça-feira como a gente conseguiu fazer. Mas a equipe se comportou bem, entendeu a maneira de jogar e eu acho que é daí para frente, né? A questão do cartão amarelo não foi por reclamação, não foi por nada. Realmente eu estava falando com o Cauã, mas eu entrei uma partezinha no campo aí, a determinação agora é não deixar passar. Então tomei o cartão, Flávio depois me explicou no final, eu entendo o critério. Não concordo tanto, porque acho que tem coisas muito mais importantes para você não deixar acontecer num jogo de futebol do que o treinador passar uma orientação para um jogador seu. Mas se vai ser para todo mundo, eu aceito. Mano, boa noite. Você falou muito do que aconteceu nessa vitória. Falou da intensidade repetida de terça-feira, de como isso é positivo, né? Pensando até no Campeonato Brasileiro, no mata-mata, você já falou isso algumas vezes, é até um pouco mais fácil de você, às vezes, por ser 2 jogos, ter um time só. Eu queria entender o porquê. Então, assim, o que você acha que teve diferente na terça e que teve diferente hoje e que fizeram justamente com que essa intensidade fosse até, de certa maneira, surpreendente do que vinha acontecendo? Acho que surpreendente é repetir ela, porque geralmente quando você consegue fazer o que conseguimos fazer na terça passada e atinge o objetivo, você relaxa um pouco. Então trabalhamos 2 dias batendo na tecla para não relaxar. E não podemos relaxar ainda. Temos que continuar na semana que vem, porque temos o São Paulo, que é outro grande adversário na nossa casa. O que eu penso que ajudou muito foi o resultado de terça. Porque você ganha confiança, você vai se afirmando, você vai acreditando mais nas ideias, né, e vai defendendo elas com mais vigor, com mais comprometimento. Eu acho que a gente está nesse estágio, nesse momento. A gente tem que cuidar muito, porque o futebol brasileiro, e eu falei isso quando nós tivemos 2 resultados ruins, o futebol brasileiro é meio de semana, né? Tem a semana do Atlético, tem a semana do Fluminense, tem a semana do outro. E num campeonato de pontos corridos, você tem que entender bem esses momentos. Você não vai fazer semanas boas o tempo inteiro. E aí a equipe tem que ter maturidade para saber conviver com isso. E tivemos, quando não passamos pelo Juventude, quando perdemos para o Vasco, né? A gente tinha certeza que as coisas estavam bem encaminhadas e que era só manter e acreditar naquilo que a gente estava fazendo, que os resultados voltariam a acontecer como aconteceram nessa semana. Mano, Farley, Bodyfoot, mano, já é um adversário antigo, né? Seu em particular, já ganhou várias vezes aqui. Eu queria que você falasse dessa atmosfera do jogo de hoje para a disputa da Libertadores.
se tem grande diferença, porque lá é uma Copa, é um mata-mata, e aqui é uma liga, né, pontos corridos, já que você se encontra numa parte diferente da tabela do Atlético. Hoje, esses 3 pontos fora de casa, muito importante, e a distinção dessas duas. Deu para estudar o adversário hoje? Vai ser um jogo diferente? Vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo em outro lugar, provavelmente, né? Acredito eu. Então, com outros ingredientes, com outros jogadores dos dois lados. O Atlético tem alguns jogadores que o Atlético não utilizou, então vai utilizar lá contra a gente. Nós, provavelmente, também teremos outros jogadores, né? Mas eu acho que o mais importante é respeitar o Atlético como eu sempre respeitei. Eu enxergo o Atlético como um grande adversário. E toda vez que vou me preparar para, como treinador, enfrentá-lo, defendo isso para os meus jogadores. Eu acho que esse é sempre o primeiro passo para você estar preparado para enfrentar um adversário como é o Atlético. E a partir desse respeito, ter a ambição de enfrentá-los e tentar vencer, da mesma maneira que eu acredito que do lado de lá tem esse pensamento. Mano, mais umazinha aqui. Eu percebi já em alguns jogos o Cauã Elias, apesar de estar fazendo boas atuações, que ele não tem feito gols, isso é normal para um centroavante. Só que ele tem saído de campo bem cansado. Um jogador que subiu agora profissional, pouco joga 90 minutos ainda de sequência. E aí eu tive uma percepção de que você às vezes até segura ele mais 10 minutinhos. Hoje você chamou o John Kennedy, voltou. John Kennedy, por outro lado, é um centroavante, você não tem tido o Germancano que está lesionado. E o John Kennedy, quando tem entrado, não tem entrado também muito bem. Teve uma melhorazinha contra o Grêmio, mas não tem rendido tanto. É uma posição que está te incomodando, os centroavantes? Porque gols têm acontecido, mas nos últimos 5, 6 jogos nenhum tem saído justamente naquela posição. O gol só é mais importante para o centroavante. Para nós, o gol da equipe tem o mesmo valor, né? Individualmente, o centroavante vive de gol, então para ele é muito importante fazer gols. Para nós, se vai ser Serna, que fez o primeiro, se vai ser Arias, que fez muitos dos que já fez, para nós não tem diferença nenhuma. E Cauã fez hoje uma atuação muito boa na disputa contra 3 zagueiros fortes no primeiro momento, ganhou a maioria das bolas que disputou, que já significa um crescimento, porque para ele entender esse processo já é um avanço, né? E fez isso muito bem hoje, já fez no jogo passado. Então a equipe é um todo e logo o Cauã vai voltar a fazer gol, porque a equipe fazendo gols e jogando bem, vai chegar mais bolas na frente, chegando mais bolas na frente, vai sobrar bola para o centroavante fazer. Então, estou satisfeitíssimo com ele, estamos esperando o Cano com o mesmo respeito e mesma admiração, sabendo tudo que ele construiu, mas hoje já temos mais um jogador e logo também vamos ver John Kennedy trabalhando num nível para estar disputando a posição com os outros 2 jogadores que temos na função. Então, não tenho nada para reclamar, só elogiar. Agora, o cansaço vai acontecer, né? Eu segurei um pouquinho mais porque teria que optar por 2 alterações de novo, né? Como a gente fez todas elas no segundo tempo, eu só tenho 3 oportunidades para mexer na equipe. A primeira fizemos com um só, então eu fiquei para 2 mexidas, 4 jogadores. Se faço um só, sobra 3 para uma mexida só. É difícil você fazer 3 jogadores numa mexida só. Então o treinador fica com essa limitação. Estava preocupado um pouco com o Felipe Melo, que depois de muito tempo fez 90 minutos, então poderia aparecer aí uma situação de emergência, né? Mas se comportaram bem, a equipe esteve muito bem posicionada atrás, então os zagueiros em si puderam economizar um pouco dessa força física de correr espaços maiores, puderam aguentar bem até o final do jogo. Então a equipe toda foi bem e quando se vence, vencemos todos. Obrigado, mano. Muito bem, acompanhamos então um trecho da entrevista, acabou agora inclusive, do Mano Menezes. Ele tem esse ritmo mais contido, né, para falar com vocês da imprensa. E precisou usar muito dessa característica, né? Mas quem ganhou fica assim, né? Ele encosta aqui, bate papo. Mas ele já tem esse estilo, mas passa o seu tempo... Mas para chegar até aqui, o Mano pega o Fluminense numa bucha danada, gente. Bucha danada. Sim. Porque não é só a posição na lanterna do campeonato, com poucos pontos, né? A gente fazia levantamentos na época de clubes que tinham aquela mesma pontuação até o momento, poucos não tinham caído,
né? Mas é também a ideia de mudar um conceito de jogo que a gente chama pelo nome do treinador, a gente chama de dinizismo, né? E o Mano tinha que deixar esse esquema de lado, com um grupo que estava acostumado a trabalhar, que foi campeão da Libertadores com ele, e implantar um sistema novo. Conseguiu fazer isso com... né? E controlar um ambiente que vem de fora para dentro e dentro, ele ajuda com essa experiência, na verdade, às vezes acontece dos clubes, né, nesses momentos, procurar os treinadores mais experientes, porque realmente você tem mais sabedoria, leitura, essa percepção do que está acontecendo, então você acaba passando isso para o atleta. Lógico que ele teve volta, principalmente de André, a chegada do Cerny e do Thiago, que a gente falou, né? Que o Thiago ele chega em qualquer time, até com o Diniz, todo mundo ele ia ajudar, né? A volta do Ares de Copa América. A volta do Ares, então nem se fala. E a gente tinha o Ganso sempre jogando bem, vamos dizer assim, no Fluminense, né? Até no momento ruim. Mas era um momento que o time não conseguia produzir. E quando você não consegue produzir, você fala, caramba, qual escolha que eu vou fazer? Porque às vezes a gente questiona naturalmente, estando fora, questiona as decisões do treinador. Mas igual o Milito, tomou algumas decisões, acreditando que o jogador vai fazer determinadas coisas. Só que daí tem a percepção do dia a dia para ver se vai dar certo ou não. O que ele faz é muito difícil de fazer, recuperar o moral, você conseguir deixar o time vencedor de novo. Mas enquanto modelo de jogo é muito mais fácil você fazer com os jogadores o que o Mano faz do que, por exemplo, se fosse o contrário. O Diniz chegando agora no meio da temporada e tentando implementar o método dele de jogar. O Mano volta para algo que é mais normal, no padrão do jogador. Os jogadores eles conseguem compreender mais rapidamente. Era natural que a questão tática não fosse o maior problema. Até que essa transição para voltar ao que o jogador está acostumado, ela é mais tranquila. O jogador talvez se sinta mais desconfortável para se adaptar ao jeito Diniz. Aquilo ali é difícil de fazer, aquilo ali leva tempo, aquilo ali precisa de processo. Agora, o do Mano é um pouco mais simples, então o trabalho maior do Mano é no emocional. E nisso aí, o efeito Thiago Silva, eu acho que ele é decisivo. Quem é que citou aqui o aproveitamento de G6? Acho que foi o Henrique Fernandes, né? Foi o Henrique. Que com o Mano, o Fluminense tem um aproveitamento de G6 do Campeonato Brasileiro. Sétimo do retorno, na entrada da rodada, o Fluminense hoje, né, no retorno, é um dos melhores times. E o que dá certo. E um time que com essa organização defensiva funciona bem para Copas, hein? Tá certo, foi eliminado da Copa do Brasil pela Juventude. E a gente fala, você pode falar da idade do Thiago e do Felipe, mas os dois com a competência, a capacidade que eles têm. Se eles jogam protegidos aqui, você tá louco. Eles e fora a experiência que jogam tem muito. Em competições decisivas. E outra, essa experiência, ela ajuda a chegada do Thiago, que ele chega, vamos dizer assim, mais puro, não estava vivendo aquilo que viveu, né? Logo que ele chegou, que ele via aquilo, né? Teve um jogo ou outro que ele assistiu de fora. Sim. Só que eles ajudam na capacidade da qualidade do ambiente, de acreditar no treinador, porque é muito fácil ter picuinha nessa hora, um desconfiar do outro, um duvidar do outro, no sentido de competência, que ninguém entra, a bola queima no pé, então chega um cara também que ajuda a baixar essa poeira junto com o treinador. Eu acho que só teve uma coisa que não deu certo nesse período de Mano agora, mas não foi por culpa dele. A gente esperava o Cano ainda ajudando muito o time. Ele se machucou, ele teve os problemas dele, ele está fora agora. O retorno dele a gente ainda aguarda ansiosamente porque é um tremendo jogador. Mas ele não está na fase boa dele, prejudicou muito o Fluminense. Ajudou, contribuiu com aquela baixa do time, mas conseguiu ainda assim se erguer. 60% de aproveitamento. Deixa eu só confirmar que o Milito já está falando. Já. Vamos então com o técnico do Atlético. Pero no hay acierto. Con respecto a las posiciones, necesitábamos un jugador por fuera como Alisson para tener más 1 contra 1. Fuk tenía amarilla y decidimos que Sarabia jugara ahí. Después Sarabia tuvo que salir por lesión. Entonces cambiamos de sector a Lianco. Ingresó Rubens para jugar en esa posición. Esos fueron principalmente los motivos de los cambios. Boa noite, Milito. Vinícius Andrade, da FM O Tempo. Queria saber da sua visão se o Atlético tem sido muito previsível nos últimos jogos e sobre a construção. Você faz uma construção sempre com 3 jogadores, às vezes 3... mais 2 volantes, ou um volante para iniciar essa jogada, se é uma convicção ou se você pode abrir mão desse conceito, talvez ter uma linha de 4 para iniciar as jogadas, se você pode mexer nesse sentido também.
Eu não creio que isso tenha que ver com o rendimento do equipo. Por supuesto que se puede jugar con 4 defensores, se puede jugar con 4 volantes, con 3 delanteros o de la manera que sea. No creo que pase por ahí, pasa porque no estamos jugando bien, porque hemos perdido esa frescura, esa fluidez en el juego y bueno, estamos atravesando una racha realmente mala desde lo futbolístico, y esa es la realidad. No creo que tenga que ver con el sistema, no creo eso, sino lógicamente trocaríamos. Es normal que cuando el equipo baja el rendimiento se cuestionen las decisiones del entrenador, de la formación, y siempre uno piensa en que si jugar de otra manera acontecen cosas mejores, pero no pienso eso. Tampoco descarto variantes. Lo más importante es recuperar la calidad del juego. Lo más importante es no conceder goles con tanta facilidad a los adversarios y situaciones de goles con tanta facilidad al adversario, y tener más acierto a la hora de querer hacer goles, que no lo estamos haciendo bien. Boa noite, Henrique Aí, Faria. Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, parecendo... O estilo dele é menos contido nas entrevistas coletivas, não? Um pouco mais assertivo. Ele parece abatido, sim, mas é natural também, né? Porque... Eles sentem também. O cara faz tudo, né? Eu botei o jogador veloz, eu pensei no meio, eu tinha o Vargas para jogar por dentro. Não queria pôr o David porque eu queria mais mobilidade por causa... Mas não funciona, porque o atleta acabou não rendendo, é difícil, né? É difícil, cara. Isso que a gente fala, o atleta não é máquina, mas o treinador também não. Não é não, né? O cara tenta tudo, velho. E já está com a cabeça no próximo meio de semana, né? Tem confronto pela Copa do Brasil, depois tem que pensar em enfrentar esse Fluminense aí pela Libertadores também. Mas o fato dele não pôr realmente, de repente, o Scarpa, aí é interessante de por que não, né? Caramba, tá no banco, deixei de treinar hoje. Tô perdendo o jogo, né? Você fala, poxa vida. O Davidson eu até entendo, né? O Henrique estava falando que o Davidson não joga a Copa do Brasil porque já jogou pelo Cuiabá, então no meio da semana já não ele estaria descansado, então poderia ser titular agora. Mas daí você vai botar ele junto com o Vargas, de repente ele já tem uma sequência imaginada para o Vargas. Tem o Cadu que entrou no time também, e aí você compor o Davidson. O Davidson é um jogador explosivo, ele pode te dar mais à frente, né? Um jogo diferente. O cara pensa um monte de coisa, Barreto, chega na hora e ainda tem que explicar depois ainda para vocês aí da imprensa. Imediatamente depois. Vocês, essa troca de vocês está boa. De explicar para vocês da imprensa.